E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje abordaremos o tema ligações químicas. Então, vamos lá? Primeira coisa, pessoal, eu preciso que vocês relembrem as interações intramoleculares. O que são essas interações? As interações intramoleculares, pessoal, esse termo aqui, ó, ele indica dentro. Então, intramoleculares é uma interação que ocorre dentro da molécula, tá certo? Então, vai ser um tipo de interação que vai estar associada ali à constituição do material, ok? Então, ó, tem três tipos de ligações químicas importantes: ligação iônica, ligação covalente e também a ligação metálica. Todas essas ligações químicas, pessoal, elas vão estar respeitando a regra do octeto, que explica a estabilidade das ligações químicas. Como assim, professor? A regra do octeto, pessoal, ela fala que os elementos, para alcançarem a sua estabilidade, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, naquela camada mais externa do átomo, ok? Primeiramente, vamos estar falando sobre ligação iônica. A ligação iônica ela envolve a perda e o ganho de elétrons. Ela é caracterizada pela atração eletrostática entre o cátion e o ânion. Beleza, turma? Mais especificamente, turma, a ligação iônica ela vai ser formada pela ligação de um metal com um ametal. Agora, ligação covalente. A ligação covalente ela é caracterizada por um compartilhamento de pares eletrônicos, tá certo? Na ligação iônica, o metal ele doava o elétron e o ametal ele recebia. Agora, na ligação covalente, não. Ligação covalente, ambos querem doar os elétrons. Então, se ambos querem doar, então eles vão estar ali compartilhando esses elétrons, certo? Então, a ligação covalente ela vai ser caracterizada pela ligação de um ametal com outro ametal, ou ainda com o hidrogênio, tá certo? Aqui tem um exemplo do flúor. O flúor ele é um ametal, então ele pode se ligar com outro flúor. Esse tipo de ligação ele vai ser uma ligação covalente. Ambos vão compartilhar ali um elétron. E já, turma, a gente fala sobre esses tipos de ligações aqui, tá certo? Que são interações intermoleculares, ok? Por fim, vamos estar falando então sobre a ligação metálica. A ligação metálica, pessoal, ela é caracterizada pela atração eletrostática entre o núcleo e os elétrons da camada de valência, tá certo? A ligação metálica, como se pressupõe, turma, ela é uma ligação entre metais. Quando isso ocorre, vai estar se formando ali as chamadas ligas metálicas. Belezinha? Outra coisa importante também sobre a ligação metálica, pessoal, é esse mar de elétrons aqui que é formado na ligação metálica, tá certo? Então aqui, ó, tem a representação de um composto formado por uma ligação metálica. Os elétrons na ligação metálica, pessoal, eles ficam livres, eles ficam circulando aqui por toda a estrutura, formando ali uma espécie de mar de elétrons. Por isso que os metais eles são bons condutores de eletricidade. Os elétrons eles circulam com facilidade ao longo da estrutura de um composto formado por uma liga metálica. Agora vamos estar falando sobre as forças intermoleculares, também chamadas de interações intermoleculares ou ainda forças de Van der Waals. Ok? As forças intermoleculares, como o próprio nome pressupõe, pessoal, esse termo inter aqui, ó, ele significa entre. Então agora vai ser aquelas interações que vão estar ocorrendo entre as moléculas, não dentro das moléculas, tá certo? E elas vão poder ser de três tipos: forças de polo induzido, força de polo e ligações de hidrogênio, tá certo? Essas forças intermoleculares, pessoal, elas vão ter influência ali no ponto de fusão, no ponto de ebulição e vão estar podendo afetar ainda o grau de solubilidade das substâncias, ok?
Antes ainda de avançar no entendimento dessas forças aqui, dessas ligações, a gente precisa estar falando sobre a polaridade das moléculas. É muito importante entender isso, pessoal. O que é a polaridade das moléculas? Vai existir compostos que vão apresentar uma alta concentração de cargas negativas em determinado ponto, enquanto o outro ponto vai apresentar uma deficiência nessas cargas negativas. Então, quando isso acontecer, vai ter ali a formação de uma molécula que ela é polar. E pode estar acontecendo ainda que não haja essa diferenciação de polos, certo? Pode acontecer que a molécula ela não apresente nenhum polo positivo ou polo negativo. Nesse caso aí, trata-se de uma molécula apolar. Então, turma, para entender melhor a polaridade, a gente precisa estar falando sobre a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade ela indica a tendência de um elemento químico a atrair os elétrons, tá certo? Então, quanto maior é a eletronegatividade, maior vai ser a tendência do elemento estar atraindo os elétrons, beleza? Então, vamos estar analisando agora essas representações aqui sobre a polaridade das moléculas. Lembrando que o polo azul é o polo positivo e o polo vermelho é o polo negativo, certinho? E quando não tem essas cores, indica que a molécula ela é apolar, como é o caso aqui do F2, tá certo? Que é a ligação de dois átomos de flúor. Quando tem a ligação entre dois átomos iguais, pessoal, a mesma força que o flúor atrai os elétrons para esse flúor atrai os elétrons para ele é igual à força que esse flúor atrai os elétrons para ele, certo? Então a força que um puxa e a força que o outro puxa, elas são iguais. Então aí, nesse caso, não tem a formação de nenhum polo. Então essa molécula, ela trata-se de uma molécula apolar, certo? Porque a eletronegatividade dos flúors elas são iguais, certo? Porém, isso já não acontece no caso da molécula de HF, tá certo? O flúor, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá certo? Então, ele vai atrair os elétrons da ligação mais para ele. Então, no flúor vai ter a concentração de uma maior concentração de cargas negativas, fazendo que gere aqui, ó, um polo que ele é negativo. E no hidrogênio vai se formar, então, um polo que ele é positivo, ok? E o mesmo vai estar acontecendo aqui com o fluoreto de lítio, que é a ligação do lítio com o flúor. O flúor, ele é muito mais eletronegativo que o lítio, certo? Então, ele vai puxar os elétrons da ligação para ele. Então, vai se formar aqui um polo negativo e o lítio vai ficar com um polo positivo, certo? Então aqui nós temos uma molécula que ela é apolar e aqui são moléculas polares. Formou-se ali polos negativos e polos positivos, devido à diferença de eletronegatividade, que é aquela tendência do elemento químico atrair os elétrons da ligação para ele. Agora, turma, falaremos sobre as forças intermoleculares que eu havia mencionado. Primeiramente, vamos estar falando sobre a dipolo induzido e dipolo induzido, também chamado de força dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Esse tipo de força, pessoal, ele é constituído pela atração não gravitacional que vai estar ocorrendo entre todas as moléculas. E o único tipo de atração é entre moléculas apolares. Então, turma, a força dipolo induzido, ela vai sempre ocorrer quando tiver moléculas que são apolares. Isso é muito importante, turma, porque através desse conhecimento a gente consegue identificar o tipo de interação intermolecular, beleza? Então, explicando melhor dipolo induzido, pessoal, nesse tipo de interação, os elétrons eles vão estar distribuídos de forma uniforme. Então, não vai ter a formação ali de um dipolo elétrico. Ou seja, não vai ter a formação de um polo positivo e um polo negativo, certo?
Porém, turma, vai acontecer que as moléculas apolares, quando elas se aproximarem uma das outras, vai ter ali a formação de dipolos temporários. Observem aqui, pessoal, que tem uma molécula de cloro, Cl2, certo? Ao aproximar de outra molécula de Cl2, forma-se aqui ó, um polo positivo e um polo negativo, tá certo? E esses dipolos, pessoal, eles vão ser temporários, eles vão durar por pouco tempo. Por isso que esse tipo de interação dipolo induzido, também chamado de dipolo instantâneo, ele é um tipo de interação que ele é muito fraco. É uma interação ali que dura pouco tempo. Outra coisa importante de estar falando, pessoal, chama dipolo induzido, porque uma molécula ela induz a formação de um dipolo na outra, tá certo? Agora, turma, falando sobre outro tipo de interação intermolecular, que é o dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. Esse tipo de interação, pessoal, ele vai estar acontecendo em moléculas de compostos polares, tá certo? Então, como que vai estar acontecendo esse tipo de interação? A gente sabe que os elétrons em uma molécula, em um composto polar, eles estão concentrados em um determinado ponto, certo? Então, ali tem um ponto que é um polo negativo e tem outro ponto que é o polo positivo, certo? Essa diferenciação de polos, a gente viu que é devido à diferença de eletronegatividade, certo? Sendo o elemento mais eletronegativo que vai estar se formando ali o polo negativo, beleza? Então aqui, por exemplo, no caso do HCl, que é a ligação entre o hidrogênio e o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então no cloro, pessoal, vai se formar o polo negativo e no hidrogênio forma-se o polo positivo. Os elétrons vão ficar mais concentrados no cloro do que no hidrogênio, certo? Porém, como a gente está tratando de interações intermoleculares, então vai ser a interação entre essa molécula de HCl com outra molécula de HCl. Então, turma, esse polo negativo do cloro, ele vai estar interagindo com o polo positivo de outra molécula de HCl, que vai ser o hidrogênio, tá certo? Então, sempre vai estar acontecendo isso, pessoal. O polo negativo de uma molécula vai estar interagindo com o polo positivo de outra. No caso das interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. Agora, falando sobre ligação de hidrogênio, pessoal, é uma força intermolecular bastante forte. Ela é mais forte que a dipolo permanente e é mais forte também que a dipolo induzido, tá certo? A ligação de hidrogênio, turma, ela também vai estar acontecendo entre moléculas polares. Porém, vai estar acontecendo quando o hidrogênio ele estiver se ligando ao oxigênio, flúor ou nitrogênio, certo? Então, ó, o hidrogênio ele precisa estar interagindo com o oxigênio, o flúor e o nitrogênio, só que de outra molécula, tá certo, turma? Porque aqui a gente está falando sobre interações intermoleculares. Por exemplo, aqui no caso da água. Nós sabemos que a água é formada pela ligação de dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio, tá certo? Aqui, turma, não é a ligação de hidrogênio, tá certo? Porque a ligação de hidrogênio é a ligação intermolecular, certo? Então, esse oxigênio aqui, ó, observe que ele está interagindo com o hidrogênio de outra molécula, tá certo? Então, trata-se aqui de uma interação entre moléculas. Se é interação entre moléculas, e nós estamos observando que o oxigênio está interagindo com o hidrogênio, como foi falado aqui, então trata-se de uma ligação de hidrogênio, ok? Agora, outro ponto bastante importante de estar lembrando, pessoal, é estequiometria. Numa reação química, é preciso a gente estar calculando a quantidade de substâncias envolvidas em uma reação química. Então, é através da estequiometria que é feito esse cálculo, tá certo?
A estequiometria ela é baseada nas leis ponderais, em duas leis ponderais importantes, ó, a lei da conservação da massa e na lei das proporções constantes. O que diz a lei da conservação da massa? A lei da conservação da massa fala que no sistema fechado, a massa total dos reagentes ela vai ser igual à massa total dos produtos, tá certo? Então, observem que tem uma conservação dessa massa, não tem nenhuma perda ali de matéria. E a lei das proporções constantes, pessoal? A lei das proporções constantes, ela diz que toda substância ela apresenta uma proporção constante na sua composição, ok? Então, a partir disso, pessoal, a gente consegue estar estabelecendo essa relação aqui, ó, que 1 mol ele corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou fórmulas unitárias, que quer dizer íons, átomos, tá certo? E isso corresponde ainda, pessoal, à massa molar. O que é a massa molar? E a massa molar que corresponde à soma das massas dos átomos que compõem a substância em gramas por mol. Por exemplo, no caso da água. No caso da água, pessoal, a molécula de água ela tem 2 átomos de hidrogênio, certo? E 1 átomo só de oxigênio. Observando a tabela periódica, vocês vão ver lá que a massa do hidrogênio é 1 unidade de massa atômica e o oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica sua massa, certo? A partir do conhecimento dessas massas atômicas, pessoal, eu consigo determinar a massa molecular da água, certo? E a partir da massa molecular, eu consigo já inferir sobre a massa molar, certo? Primeiramente, vamos estar calculando então a massa molecular. Então, se a molécula de água ela tem 2 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio tem a massa de 1 unidade de massa atômica, então eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 1 mais 16, certo? 2 vezes 1 porque existem 2 hidrogênios na molécula e só existem 1 átomo de hidrogênio na molécula, de oxigênio na molécula. Por isso aqui está mais 16, certo? Então, somando isso aqui, resolvendo essa conta, eu vou encontrar que a massa da água, a massa molecular, é igual a 18 unidades de massa atômica. Para determinar a massa molar é simples, pessoal. Eu vou só mudar essa unidade aqui. Eu vou colocar simplesmente grama por mol, certo? Então, a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Então, isso quer dizer, pessoal, que em 1 mol de água existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas e a soma das massas dessas moléculas vai ser igual a 18 gramas por mol, que é a massa molar da água, certo? E, por fim, pessoal, a estequiometria ela ainda fala que em 1 mol existem 22,4 litros na CNTP, que é aquelas condições normais de temperatura e pressão, considerando a temperatura 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. E para finalizar, galera, vamos estar fazendo o balanceamento de uma reação aqui, tá certo? Essa reação aqui é uma reação de combustão do álcool etílico. Esse aqui é o álcool etílico, esse aqui é o gás oxigênio, esse aqui é o dióxido de carbono e esse aqui é a água, certo? Seguindo as leis ponderais, turma, a gente precisa ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, eu vou estar seguindo essa ordem aqui de prioridade para fazer esse balanceamento, certo? Primeiro, eu balanceio os metais, depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e por fim eu faço o balanceamento dos oxigênios nessa reação química, tá certo? Então, observem que nessa molécula, nessa reação, na verdade, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o balanceamento dessa reação aí não é muito complicado, certo? Primeira coisa que eu devo começar o balanceamento é pelos carbonos. Observem que nessa reação aí tem 2 carbonos nos reagentes e somente 1 carbono nos produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 na frente do CO2, certo? Então, eu vou ficar com 2 carbonos nos produtos, que é a mesma quantidade de carbonos nos reagentes, certo? Depois, fiz o balanceamento do carbono, agora eu vou fazer o balanceamento dos hidrogênios. Observem que nos reagentes,
a 6 hidrogênios. E nos produtos? Nos produtos só tem aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 3 aqui na frente, ó, porque 3 vezes 2 dá 6, que é a mesma quantidade de hidrogênio que há lá nos reagentes, certo? Fiz o balanceamento aqui dos hidrogênios. Agora eu vou olhar os oxigênios que tem nessa reação. Ó, nós estamos com 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 7. Então, nos produtos está tendo 7 átomos de oxigênio. E nos reagentes? Nos reagentes está tendo, ó, 1 vezes 1, 1. Então, um átomo de hidrogênio aqui, mais 2 aqui. Então, dá 3 átomos de oxigênio nos reagentes e 7 nos produtos, certo? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar 3 aqui na frente do oxigênio, tá certo? Se eu colocar 3 aqui na frente do oxigênio, eu vou ficar com 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, ficou 7 átomos de oxigênio aqui e 7 átomos de oxigênio aqui nos produtos. Então, eu consegui igualar a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Dessa maneira, então, eu segui as leis ponderais. Tá certo, turma? Agora é com vocês. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 1. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de tirar essas dúvidas lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima, então, e valeu!